Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de números decimais. O que vocês vão aprender hoje é a adição e subtração com os números decimais. Como armar a conta? Onde eu coloco a vírgula? Então prestem atenção em todas essas dicas que eu vou dar agora. Anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Quando nós falamos em adição e subtração de números decimais, uma coisa fica muito clara pra gente. É uma continha de mais ou de menos. Mas aí, em números decimais, o que eu vou usar? Números com vírgula, aqueles números que são mais que inteiros, né? Eles têm a parte decimal. Antes disso, vamos relembrar como nós armamos uma conta, uma operação matemática de adição e subtração. Essa mesma, aquela simples, que você aprendeu lá no primeiro aninho. Então, nós sempre devemos seguir a seguinte regra: unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Quando nós falamos em número decimais, nós temos que entender o seguinte: a casa da unidade, dezena, centena, milhar, unidade de milhar e assim por diante, que são todas aquelas ordens que nós conhecemos, elas representam a parte inteira. Além da parte inteira, eu tenho a parte decimal. Eu divido essa parte decimal utilizando uma vírgula. Então, eu vou imaginar que aqui é a minha linha imaginária da vírgula. E aí eu tenho na casa decimal os décimos, centésimos e os milésimos. Então, vamos lá. Vou retomar aqui para vocês entenderem o seguinte: unidade é a menor casa de um número natural. Unidade é menor que a dezena, dezena é menor que a centena. Então, a maior aqui é centena. Então, eu vou contando da esquerda para a direita a casa, certo? Vamos imaginar aqui os números de zeros. 1, 10, 100. Quando eu falo em número decimal, essa ordem se altera. Quanto mais próximo a vírgula, maior a quantidade. Então, na parte decimal, eu tenho aqui os décimos, os centésimos e os milésimos. Décimo eu dividi o inteiro por 10, centésimo eu dividi o inteiro por 100, milésimo eu dividi o inteiro por 1000. Para que nós possamos resolver uma operação matemática com números decimais, é muito simples. Eu preciso ter lá fixo na minha cabecinha o lado da parte inteira e o lado da parte decimal. Vocês observem aqui que eu já fiz como se fosse um QVL. Ele não está completo, mas ele já está dividido o que é da parte inteira do que é da parte decimal. Então, vamos nos recordar que essa aqui, essa linha, é a casinha da vírgula. A vírgula não pode sair daqui, certo? Então, eu tenho aqui 64 inteiros e 20 centésimos, mais 31 inteiros e 58 centésimos. Vou colocá-los aqui para fazer a operação matemática. Então, eu vou armar essa minha conta. Então, eu coloco 64 inteiros, a vírgula e os 20 centésimos, 2 décimos e 0 centésimos. Na linha de baixo, a mesma coisa como uma operação habitual, 31 inteiros, vírgula embaixo de vírgula, 58 centésimos, 5 décimos e 8 centésimos. Vou lá, então, terminar de armar a minha conta e agora eu vou fazer a conta normalmente, como aquela que eu sei fazer. Então, eu vou lá, 0 mais 8, 8. 2 mais 5, eu tenho 7. 4 mais 1, 5. 6 mais 3, eu tenho 9. E agora eu vou completar com a vírgula no lugar dela. Então, eu tenho aqui 95 inteiros, 78 centésimos. Lembrando que a forma de adicionar ou subtrair é a mesma que vocês sempre usaram. O que vocês precisam obedecer aqui é colocar centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo,
Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Lembrando que se a vírgula está aqui, todas as outras vírgulas devem estar nesta mesma posição, certo? Aí eu tirando aquela linha imaginária, eu tenho aqui a continha. Se eu quisesse, eu também poderia tirar a nomenclatura de cada uma dessas casas, certo? Passando agora para uma subtração. Na subtração, eu coloquei um número menor, então eu tenho 4 inteiros e 28 centésimos. Eu vou fazer menos 1 inteiro e 56 centésimos. Então, vamos lá, a primeira coisa é distribuir os números em suas posições. Então, eu tenho 4 inteiros, a vírgula para dividir da parte decimal, e 28 centésimos. 1 inteiro, a vírgula dividindo a parte decimal, 56 centésimos. Vou agora fazer a operação matemática. Menos, eu vou subtrair. 8, eu tiro 6, fico com 2. 2 menos 5, 2 eu não tiro 5, então vou pegar emprestado aqui do 4. O 4 vai virar 3, e aí uma parte inteira, né, que avalia 10, vai passar para cá. 12 tira 5, 7. 3, tirei 1, 2, e aí eu coloco a vírgula aqui. Tirando lá a linha imaginária, é dessa forma que se apresenta. É dessa forma que vocês vão visualizar no caderno de vocês. Mas, professora, e quando o número de casas decimais não são iguais nos números? Nessas situações, nós vamos igualar as casas. Como? Eu vou deixar o mesmo tanto de números, né? O mesmo tanto de casas ocupadas nos dois números. Eu tenho aqui um exemplo de uma subtração, mas a regra também se faz na adição. Então, eu tenho aqui 24 inteiros menos 1 inteiro e 56 centésimos. Então, ambos têm a parte inteira, só que somente esse aqui tem a parte decimal. Somente 1 inteiro e 56 centésimos tem a parte decimal. Como que eu coloco aqui no QVL? Então, eu vou primeiro distribuir cada um no seu respectivo, na sua respectiva ordem. Então, vamos lá. 24 inteiros. E agora eu vou colocar 1 inteiro e 56 centésimos. Então, vamos lá, 1 inteiro e 56 centésimos. Percebam que aqui essas duas casas ficaram vazias. Nessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a vírgula no local que ela deve ficar e eu vou completar essas casas com o numeral 0. Eu vou colocar 0 nessas duas casas, certo? Aqui eu não preciso igualar, porque aqui é como se não tivesse nada, é 0 da mesma forma. Mas aqui eu igualo, eu coloco o 0 lá e vou fazer a conta desta forma, tá? Então, vamos lá, 0, eu não tiro 6. Vou pegar emprestado da casa decimal. Essa também é 0, eu não tenho como trazer para cá. Então, eu venho para a próxima casa, que é a casa do inteiro, 4. O 4 vai virar 3. Eu fico com 10 décimos. Passo 1 para outra casa e aqui eu fico com 9. Então, vamos lá. 10, tirei 6, 4. 9, tirei 5, 4. 3, tirei 1, 2, 2. Não tiro nada, mantenho 2. Não esqueço de colocar a vírgula embaixo de todas as outras vírgulas. Esta mesma regrinha de arredondar as casas, de acrescentar os zeros, se encaixa também nas adições, correto? Então, quando eu tenho um número inteiro e eu vou fazer uma operação matemática com um outro número que ele tem a representação decimal, que ele tem a vírgula, eu logo arredondo, quer dizer que eu tenho 24 inteiros, todas as outras casas são zeradas, são zeros. Uma forma simples de vocês entenderem isso
é através desta dica que eu vou dar aqui. Todo mundo sabia, eu tenho certeza, que o sistema monetário é representado através de números decimais. Toda a parte inteira é a parte que representa o real completo. Cada R$1 representa uma parte inteira. Toda a parte decimal são centavos. Centavos são pedacinhos daquele R$1. 50 centavos mais 50 centavos eu tenho R$1. Então, quer dizer que 50 centavos é a metade de R$1. Quando eu vou fazer uma compra e eu tenho aqui, eu dou lá no caixa R$50 para pagar uma conta de R$25,40, eu não faço 50,00 menos 25,40. Então, 50 inteiro representa isso, certo? Então, todas as vezes que nós vamos fazer uma operação matemática com o sistema monetário, que representa dinheiro, os valores, é dessa mesma forma que nós procedemos. A vírgula é sempre embaixo de vírgula. Eu não posso colocar a vírgula embaixo de um numeral, certo? Agora que vocês já prestaram atenção em toda a explicação, vamos ficar atentos a todas as orientações que estão por vir aí na nossa aula online, tá bom? Amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado para aula de matemática. Então, já deixa lá separado livro, caderno e o estojo de vocês, tá bom? Até amanhã. Um beijo enorme para vocês, tá bom? Tchauzinho!